Hoje é celebrado o Dia Nacional do Diabetes, data instituída pelo Ministério da Saúde com um objetivo claro: conscientizar a população sobre os riscos dessa doença. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a médica endocrinologista, a doutora Leandra Negreto. Doutora, está tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Hoje, como é que nós estamos quando a gente fala de diabetes? Estamos bem ou nem tanto? Jordevá, poderíamos estar melhores. Isso, porque o diabetes tipo 2, que é o diabetes principal, responde por mais de 95% de todos os casos de diabetes, ele, via de regra, está associado a excesso de peso. Aproximadamente 85%, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, que é esse mais comum, na verdade, vieram devido ao excesso de peso associado a fatores genéticos. Então, como a nossa população está ganhando peso de maneira galopante, esses números, infelizmente, têm crescido também. Tem muita gente que pergunta, qual que é mais comum, o fator genético ou a obesidade? A genética do diabetes, ela pode ser muito importante, sobretudo se você tiver mais de um familiar de primeiro grau com diabetes. Pra você ter uma ideia, em questão de números, se você tem um familiar de primeiro grau, ou seja, um dos seus pais, irmãos ou filhos, caso um deles tenha diabetes tipo 2, a sua chance de desenvolver a doença gira em torno de 40%. Já se você tem 2 familiares, essa chance pode subir para 70%. Se você tendo esse fator genético, caso você tenha, além desse fator genético, seu peso venha a aumentar e você se torna obeso, aí você está se sentenciando. Aí não tem para onde fugir. Então, a gente tem que se agarrar à nossa parte genética que é mais promissora. Então, se você tem um familiar, você tem 60% de chance de nunca se tornar e tentar, ao máximo, nunca ganhar peso. Ou seja, ter uma alimentação adequada e fazer atividade física. Eu queria até aprofundar nisso, doutor. O que provoca o diabetes? A gente fala na obesidade, mas por exemplo, a gente pensa, mas é só para quem come doce. Na verdade, não é assim, né? Esse é um mito muito difundido, que quanto mais doce você come, mais chance você tem de desenvolver diabetes. Isso não é verdade. Inclusive, tem pessoas que são totalmente... Come doce o tempo inteiro. Não, pelo contrário. Não gostam de doce, são avessas a alimentos adocicados e se tornam diabéticos. Então, tem um fator genético que tem um peso muito grande. Veja bem que pode ser 70% da responsabilidade puramente devido aos seus ancestrais. Mas se isso se associa ao ganho de peso, principalmente a gordura visceral, que é aquela barriguinha, e ao avançar da idade, isso vai se tornando mais difícil de ser contornado. Então, o que a gente pode fazer para tentar evitar é, na medida do possível, não ganhar peso, fazer atividade física para manter o peso ou até para conseguir um leve emagrecimento e, ao máximo, perceber quando você está ganhando peso para mudar aquele estilo de vida e procurar ajuda para emagrecer. Imagina-se que ter excesso de peso seja uma escolha do indivíduo, às vezes até um desvio de caráter. Muita gente fala que a pessoa não tem vergonha, está ganhando peso, e não é nada disso. Obesidade e sobrepeso também são doenças, mas que são muito atreladas ao estilo de vida. Exatamente. Doutora, da diabetes tem cura? Diabetes é doença crônica. Infelizmente, a gente não usa o termo cura. O que é possível, o que é viável, é remitir o diabetes. Então, caso seja diagnosticado no início, muitas vezes esse paciente ainda tem uma boa reserva endocrinológica, uma boa reserva pancreática, melhor dizendo. O que significa isso na prática? O órgão que produz insulina, que é o que está faltando em última análise, ele ainda é um órgão bom, digamos assim, tá bem. Caso você mude seu estilo de vida ali e seja bem medicado, você pode chegar a níveis de glicose de uma pessoa que não tem diabetes. Correto. Agora, se a pessoa não cuidar, o que a diabetes provoca? Aí que tá, o que é o mais triste, a gente tem que estar atento para evitar ao máximo. A maior causa de cegueira adquirida no mundo é devido à diabetes. A maior causa de falência renal no mundo, que faz com que a pessoa precise de transplante renal ou de hemodiálise, também é o diabetes. E a maior causa disparado de neuropatia, que faz com que a pessoa tenha amputação de membros inferiores, né, perca um pedaço do pé, da perna, também é o diabetes. E também aumento muito proeminente da chance de infarto e derrame cerebral. Então, o diabetes, embora ele seja um pouco silencioso, nem sempre ele cause sintomas, ele pode culminar na perda da visão, dos rins, da neuropatia e morte precoce. Além de todos esses problemas, afeta principalmente o bolso, né? Justamente, é uma doença caríssima.
O diabetes é uma das doenças mais caras que nós temos atualmente como doença crônica. Para você ter noção, um sensor de glicemia que as pessoas colocam aqui no braço para medir a glicose sem precisar furar o dedo é mais de R$300 e a pessoa precisa de 2. Fora o custeio de medicações, que nem sempre são acessíveis. As medicações atualmente mais contundentes para o tratamento do diabetes, que são essas canetas, muitas vezes erroneamente chamadas de canetas emagrecedoras. Qual que é o certo? São medicações para diabetes injetáveis, vamos falar assim. Essas canetas, elas atualmente são as ferramentas mais robustas para o tratamento do diabetes, mas infelizmente muito pouco disponíveis para a população geral, porque os valores são sempre acima de R$1.000. Então, isso dificulta muito o acesso da população a medicações tão poderosas. Então, a nossa ferramenta principal é, de longe, a prevenção. Isso, e é barato. Obrigado, doutora. Eu que agradeço.